Perfeito. Então, agora esse exercício aqui é sobre equilíbrio. Então, como que funciona? Estou puxando esse anel com uma força aqui de 6 kN a 60 graus com eixo X. E eu tenho duas cordas segurando esse anel para ele não se movimentar. Ou seja, estão segurando, esse anel está em equilíbrio. Se ele está em equilíbrio, então agora eu quero descobrir quanto de força está agindo em cada um desses cabos. Como que eu vou fazer isso? Assim. Só um pouquinho. Eu vou pegar esse desenho, jogar aqui. Então tá aqui. Então esse é o exercício que a gente precisa resolver. Ele quer saber quanto de força vai vir em cada um desses cabos. Então o que eu tenho? Aqui no ponto A, eu tenho uma força nesse sentido de 6 kN. Eu tenho uma força aqui, força no cabo BC, e esse ângulo o exercício me falou, 60 graus. Então aqui, na verdade, são 60 graus. E também tem uma força aqui para baixo, força BA. Então, desses 6 kN, quanto de força vai para o BC e quanto vai para o BA? Como que a gente faz? Primeira coisa que a gente tem que fazer é decompor essas forças. Então, a primeira coisa é a decomposição. Certo. Vamos começar então, vamos dar nome a elas, para ficar um pouquinho mais fácil. Então, isso daqui eu vou chamar de força 1, 2 e 3. Certo? Vou começar então pela decomposição da força 1. Força 1. Então eu tenho 6 kN. Aqui eu vou ter uma parcela, uma força X. E aqui eu vou ter uma parcela, força Y. E entre a força X e o ângulo e a força D6, eu tenho um ângulo de 60 graus. Portanto, a força na direção X vai ser igual à força principal, sempre, vezes alguma coisa. Nesse caso, a força X está colada com o ângulo, se está colada é cosseno. Cosseno de 60 graus. Isso daqui vai resultar em 6 vezes cosseno de 60 graus. 3. 3 o quê? Cosseno não tem valor, e aqui é uma força. E a força, a unidade da força é quilonewtons. Então aqui a gente chega numa resposta também de quilonewtons. Fy, sempre a principal, vezes. Nesse caso, Fy está separado do ângulo. Se está separado, é seno de 60. Calculadora. 6 vezes seno de 60 é igual a 5,20. Vou arredondar aqui, o 6, aumenta 1 para lá, 5,20. 5,20 kN. Então, aquela força inclinada de 6, a gente já sabe que ele equivale a uma parcela horizontal de 3 kN e uma parcela vertical de 5,2. E agora, eu vou fazer a decomposição da força 2. Tá? Então, o que eu tenho na força 2? Tenho a força BC. Essa força BC vai gerar uma parcela X, força BC na direção X, uma parcela na direção Y, força BC na direção Y, certo? E o ângulo aqui entre essas forças vai ser de 60 graus. Portanto, a minha força BC na direção X vai ser igual sempre a principal vezes alguma coisa. E nesse caso, a força BCX está colada ao ângulo. Se está colada, é cosseno. Vezes cosseno de 60 graus. Isso daqui equivale a eu dizer que minha força BC na direção X é igual. Quanto vale cosseno de 60? Cosseno de 60
vale meio, 0,5. Então, isso daqui é a mesma coisa que 0,5. Então, 0,5 vezes FBC. Só inverti a ordem, só puxei isso daqui para frente e eu vi que isso daqui vale 0,5. Meu FBC na direção Y vai ser igual ao principal, sempre o principal, vezes alguma coisa. E nesse caso, o Y está separado do meu ângulo. Então, se está separado, seno de 60. Então, seno de 60, 0,87. Arredondando, o meu FBCY. Ei! Foi mal aí, pessoal. Um cachorro. 0,87 FBC. Certo. Então, as duas forças que a gente tinha inclinada, tanto a força 1 quanto a força 2, a gente já fez a decomposição. A força 3 não precisa decompor, porque ela está somente no eixo Y. Então, ela fica ali paradinha. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um resumo do que a gente já tem. Então, nesse resumo, aqui está o meu ponto B. Desse ponto B, eu vou ter uma força nesse sentido, que é a força X de 3 kN. Tá? Então, aqui eu tenho a força X, para cima a força Y. O que mais que eu tenho? Agora eu tenho a parcela BC. Então, eu tenho a parcela FBCX e a parcela FBCY. E para baixo só sobrou o FBA. FBA. Legal. E agora, como que eu resolvo? Agora eu resolvo lembrando das equações de equilíbrio. Então, 0,2, equilíbrio do ponto. Do ponto B. Então, equilíbrio no ponto B, eu vou ter o equilíbrio, como eu estou falando de um ponto, quando o somatório de forças na direção X for igual a zero, e também quando o somatório de forças na direção Y for igual a zero. Perfeito. Então, vamos começar em relação à força X. O que a gente tem em relação à força X? Força X, a gente tem uma própria força na direção X, positiva. E no outro sentido, o FBCX, nesse caso, negativo. Tudo isso igual a zero. Portanto, vou passar isso daqui para o lado. Eu vou passar o Fx para lá. Vai ficar menos FBCX igual a menos FC. Então, vou deixar tudo positivo. Multiplicar tudo por menos 1. Vou ter que FBCX é igual a Fx. Certo? Vamos lá. FBCX. FBCX, a gente viu que é 0,5 FBC. Então, isso daqui, mesma coisa que 0,5 FBC. Tem que ser igual ao Fx. O Fx era 3 kN. Tá? Agora eu pego esse 0,5 e passo para lá dividindo. Eu sei que o meu FBC vai ser igual a 3 divididos por 0,5, que é a mesma coisa que 6 kN. Portanto, a gente já tem a força agindo no cabo BC. Perfeito. Então, vamos agora para a força na direção Y. O que a gente tem primeiro positivo? Positivo. Temos Fy mais FBC Y e negativo o FBA.
igual a 0. Certo? Vou pegar o FY e o FBCY e vou passar para lá. Então, ficaria menos FBA, menos FY, menos FBCY. Multiplico tudo por menos 1. Vou ter que FBA é igual a F mais FBCY. Só, se ficou um pouquinho confuso, tanto essa parte quanto essa parte de passar para lá, faz no seu caderno da forma que você aprendeu, passando tudo isso daqui para lá. Então, quando eu passo para lá, isso daqui fica com sinal de menos. Passei para lá, ficou com sinal de menos. Então, vai ficar tudo com sinal de menos. Se eu multiplicar um lado por menos 1 e outro por menos 1, não afeta a minha equação. Então, eu posso fazer isso. A hora que vocês fizerem, vocês vão ver que vão chegar nessa mesma equação aqui de baixo. Perfeito? FBA, então, é o próprio força no cabo A. Vai ser igual ao F na direção Y. F na direção Y é 5,20. Mais o FBC na direção Y. FBC na direção Y, 0,87 FBC. FBC a gente já calculou aqui, tá? Então, FBC a gente já sabe que é 6. Então, vamos substituir lá. Então, FBA é igual a 5,20 mais 0,87 vezes 6. Vezes 6. Portanto, o meu FBA vai ser igual a 5,2 mais 0,87 vezes 6. 10,42 kN. Aí, está resolvido. Então, a hora que eu tenho uma força de 6 kN puxando esse sistema a 60 graus, eu vou ter uma força equivalente no cabo BC igual a 6 kN, uma força no cabo BA igual a 10,42 kN. Valeu!